Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente. Vamos dar início aqui ao nosso estudo, dar continuidade, na verdade, né? Ao nosso estudo do livro do profeta Malaquias, não é mesmo? Então vamos aqui começar, né? Vamos do início, né? Vamos do início, é para a gente entender melhor. Então, você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperta aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Eu sou Elizabeth Guilhermino, sou evangelista e estou aqui todos os dias, ou todas as tardes ou noites, a hora que você puder ver essa gravação que eu deixo aqui para vocês com muito carinho, tá? Eu tiro meu tempo para estudar, para ler da palavra do Senhor, para me fortalecer na fé e transmitir o que eu aprendo para vocês, tá bom? Isso foi algo que foi colocado aqui no meu coração e eu venho passando há algum tempo para vocês, tá certo? Então, você novo que está chegando, não fica só de passagem não, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal, esse canal é meu, é seu, é nosso, é pra gente aqui tirar todas as nossas dúvidas, pra gente ir ganhando conhecimento na palavra, é de grande honra para o Senhor nosso Deus, quando nós venhamos querer aprender mais dele, que cada vez que nós queremos aprender mais dele, cada vez que nós nos achegamos mais a ele, isso traz um significado muito grande para a gente, que nós o honramos, que nós o adoramos, que nós queremos ele mais próximo, cada vez mais próximo da gente, e a gente então vai buscando nele ter um coração sábio, um coração cheio de amor, um coração que vai transmitir o que é bom para outras pessoas, né? Quando Deus abriu as nossas mentes, quando ele nos criou, quero dizer, né? Quando ele nos criou, foi para que no futuro nós pudéssemos ter uma mente clara e pudesse transbordar do amor dele. Por quê? Nós somos imagem e semelhança dele, então nós temos que transbordar do amor dele, levar a palavra cada vez mais, proclamar a palavra do Senhor para todos, tá certo? Então seja você muito bem-vindo e Deus abençoe grandemente. Eu vou ler então quanto ao capítulo de número 2 do livro do profeta Malaquias, mas vamos lá, voltar lá no primeiro, né, na apresentação de Malaquias. Então, nós sabemos que Malaquias, ele foi um profeta, né, um profeta judeu, e que ele tinha muitas revelações. Deus deu a ele o dom das revelações. Então, ele tinha revelações que levava para o povo, todo o povo de Israel. E Deus pesou na palavra, né, para que Malaquias levasse, então, a palavra dele, né, para aquele povo que estava totalmente rebelde, né, todo o povo de Israel. Eles precisavam ouvir da palavra para que eles se voltassem mais para Deus. E nós sabemos que o significado do nome de Malaquias, né, da palavra Malaquias, Malex, né, Malax, isso. Em inglês eu acho que é assim que fala. É que eu não tenho uma língua muito boa para falar inglês não, tá? Para falar a verdade. Então, essa palavra significa Malaquias, né? Que significa meu mensageiro. Então, Malaquias foi o mensageiro, né? Foi um mensageiro de Deus. Deus deu a ele o dom da profecia, né? E das revelações. Então, ele teve como é que a gente pode falar? Esse privilégio, né, que Deus deu a ele das revelações, para que ele revelasse o quanto a palavra do Senhor, né? E a mensagem importante, assim, que o profeta deixou para todo para todo o povo naquela época, né? Que ficou também para nós, serve para nós também, né? Serve muito para nós, para que nós venhamos a refletir quanto à palavra do Senhor,
contra todo aquele povo lá de Israel, que também serve para a gente, tá? Serve muito. Porque todo Israel recebeu o mandamento, tinha que receber o mandamento que Deus deu, o mandamento através da profecia de Malaquias, que todos deveriam dizimar, todos deveriam ofertar, todos deveriam se humilhar para Deus, na verdade. E o povo menosprezava o altar de Deus. O povo menosprezava o altar, eles faziam sacrifícios que não eram bons aos olhos de Deus, né? Eles sacrificavam com animais, e animais com manchas, animais doentes, né? Animais feridos, e quanto às ofertas a Deus, eles menosprezavam, devido mesmo às condições espirituais deles, né? Então, eu agora vou falar para vocês quanto aos sacerdotes. Eu vou ler para vocês o que está escrito e depois venho com a explicação, tá certo? Então, no primeiro versículo do capítulo 2, vai falar sobre o formalismo dos sacerdotes, que diz assim, ó: agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. E se não ouvirdes, e se não propusestes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. Isso é Deus falando com Zacarias. Presta atenção. E a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós os desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Preste atenção, gente. Vamos encerrar aqui no versículo de número 9. Amanhã a gente vai dar continuidade, tá certo? Então, veja bem. Aqui no versículo de 1 e no versículo 3, vem falando que os sacerdotes deveriam ouvir, né, o que havia sido dito. Então, os sacerdotes que tinham o privilégio de servir a Deus, eles consideravam um fardo o trabalho que eles desempenhavam. Eles achavam aquilo muito pesado. Os sacerdotes, aqueles eles tiveram esse privilégio, achavam isso pesado. Mas o principal o principal dever deles era, na verdade, zelar pelo nome do Senhor, nosso Deus, pelo nome do Altíssimo. Isto é, eles tinham que fazer com que o nome do Senhor fosse considerado o nome mais importante, o que é ainda hoje, é o nome mais importante e digno de todo respeito e de toda apreciação sobre todos os demais.
Você entende? Então, eles tinham a missão de honrar ao nome de Deus, mas eles achavam isso para eles era pesado. Então, quem pode desonrar a Deus e não receber, né, como recompensa, desonra maior, não é mesmo? Se você desonra o seu pai, com certeza você será desonrado. Você entende? Então, Jesus, né, no caso aqui, ele foi falando o que ele faria com esse povo que era desonroso, que desonrava o nome dele. Então, essas pessoas não receberiam bênção, porque era uma aliança que não era uma aliança sincera, uma aliança falsa que eles tinham. Então, todos aqueles que creem no Senhor Jesus são sacerdotes, você entende? São sacerdotes porque, assim, por exemplo, eu creio no Senhor, eu creio que eu sou uma sacerdote do Senhor, você entende? Eu creio que eu sou uma sacerdote do Senhor, porque eu tenho uma aliança com Ele. Eu confio, eu acredito, mesmo eu não vendo o Senhor nosso Deus, eu creio, eu sinto a presença dEle. Então, eu sou uma sacerdote do Senhor e eu proclamo a palavra dEle. Eu levo a palavra dEle para todos aqueles que querem receber do Senhor bênçãos e bênçãos sem medidas. Todos aqueles que confiam na palavra do Senhor, você entende? Então, Deus havia feito uma aliança na época lá com Levi. Ele havia feito uma aliança com Levi para que este o servisse, para que ele servisse a Deus perpetuamente. Para isso, foi dada lá a tribo, né? A tribo lá foi dada força, foi dado para todo aquele povo de Levi, força, sabedoria, proteção, né? E eles precisavam ser pessoas que tivessem fé, né? Que continuassem na fé com o Senhor Jesus, né? E aí como é que eu vou dizer? Foi levado para cada pessoa, para cada servo, a veracidade. Teria que haver verdade, né? Eles teriam que saber que Deus realmente era Deus e que eles precisavam ter as características do Senhor, nosso Deus. Que eles precisavam ser pessoas de caráter, ser pessoas que tivessem cheios do amor de Deus. Você entende? Eles precisavam ser pessoas cheias do amor de Deus, ter temor a Deus, falar do Senhor, agir como Deus, né? Ser justo, ser sincero, ser pessoas de consciência boa, né? Assim são para os nossos dias hoje. Nós precisamos ser justos, precisamos saber que nós somos semelhança do Senhor, que nós temos que ter corações cheios de amor, que nós precisamos ser pessoas honestas, justas, conscientes do que é certo e o que é errado, e para que a gente venha viver em paz, né? Para que a gente venha viver dentro da tranquilidade do Senhor, né? Quando nós temos a nossa consciência tranquila, a gente fica mais seguro, né? De tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente faz com certeza, que a gente sabe que aquilo é correto. Então, nós somos de Deus, somos pessoas justas. Você entende o que eu falo? Então, o povo daquela época, eles faziam sacrifícios, mas sacrifícios errados, né? Eles faziam tudo sem amor à palavra de Deus. E o segredo, no caso de Malaquias, aqui, o segredo de Malaquias, era levar ao povo para que todos tivessem mais ânimo, mais força, né? Que todos tivessem ânimos e tratassem uns aos outros com mais amor, soubesse que Deus é amor, né? Deus é amor. Então, o povo, eles não podiam duvidar, né, da palavra do Senhor. Era necessário que eles tivessem confiança na palavra do Senhor. E aqui diz assim, eu vou ler para vocês quanto
ao tropeçar na lei de Deus, que está escrita aqui na explicação da Bíblia. Diz assim, ó: se Deus apresenta as características do servo verdadeiro, é porque certamente existe o servo falso. Enquanto o verdadeiro é um exemplo a ser seguido, o falso é alguém a quem devemos evitar. Este contradiz o que as Escrituras ensinam com a sua própria vida errada e assim impede as pessoas de irem até a Deus. Ele busca desfrutar de benefícios terrenos e para isso bajula, mente e age com interesse. Você está entendendo? Está bem claro isso aqui, não é mesmo? Além disso, é infiel nos seus compromissos com Deus e com os homens e comete injustiça para favorecer aqueles que lhe agradam. Assim, tem a reprovação divina, a reprovação de Deus, tanto na sua vida quanto no seu ministério, ainda que seja ativo na obra de Deus. Esse mau comportamento atravessou os séculos e foi duramente censurado pelo Senhor nosso Deus, Senhor Jesus. Os falsos servos sempre vão existir, mas em algum momento serão revelados pelo Espírito Santo, para que não arrastem os sinceros na sua rebeldia. Você entendeu isso aqui? Como essa palavra está sendo bem clara? A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, então ele está sendo bem claro para aqueles que são pessoas injustas, para aquelas pessoas que são infiéis, para aquelas pessoas que têm comportamentos que não condiz com a palavra do Senhor. Tem pessoas que profanam a aliança com Deus. Profanar a aliança com Deus é fazer o que é errado, falar erradamente quanto à palavra do Senhor, falar aquilo que não é verdade em relação ao Pai, você entende? Então, hoje, muitas pessoas não possuem assim, essa fé que precisa se ter, a fé verdadeira. E aí a pessoa fica com seu espírito enfraquecido e nós precisamos fortalecer o nosso espírito para que a gente venha continuar vivendo e vivendo em fé, acreditando que esse Deus ele pode tudo e nós não podemos nada. O pouco que nós podemos é muito limitado, por isso Deus faz o impossível nas nossas vidas. É necessário que a gente venha ser pessoas fiéis para com o Senhor. Você entende o que eu falo? Agora eu quero falar quanto uma outra coisa também que eu acho bem importante, quanto às ofertas e os dízimos, né? Eu venho aprendendo quanto a isso, né? Quanto às ofertas e os dízimos, e eu quero acompanhar daqui da minha escrita, né? Vou acompanhar daqui, porque eu também não consigo gravar muitas coisas, mas eu tenho certeza quanto às ofertas e os dízimos. Sabe por quê? Porque Deus demonstra amor por nós em tudo, né? Ele demonstra um amor por nós em tudo, ele nos dando tudo que nós temos, né? Tudo que nós não temos só pela nossa força do braço, mas também porque Deus nos ajuda, porque nós temos fé de conquistar. A gente pede, muitas das vezes, nós achamos que não vamos conseguir. Aí a gente começa a pedir, Senhor, me ajuda a conquistar isso. Poxa, Pai, eu preciso tanto. E aí, se Deus vê que é uma coisa boa, que vai te sustentar, que vai te ajudar nas suas coisas, Ele faz com que aconteça, porque Ele faz o impossível para nós. Nós vamos até o possível. Nós temos limite para tudo, mas Deus não. Para Deus, Ele consegue tudo. Então, por que nós devemos demonstrar esse amor dando o dízimo, né? Porque nós devemos demonstrar esse amor. Nós demonstramos o amor por Deus quando nós dizimamos na casa do Pai, né?
Quando nós tiramos, a Bíblia diz que temos que tirar 10%, né? 10% para a casa do Pai. E quando nós ofertamos também. Por isso nós devemos demonstrar o nosso amor por Deus e também pelas pessoas. Então o dízimo vem nos ajudar a proclamar o Evangelho, né? A edificar o reino de Deus na terra. Cada vez que nós dizimamos, naquela época, parece não, pelo que eu li, conta-se que os dízimos era dado uma vez por ano, né? Hoje em dia, todo mês é pedido dízimo nas igrejas. Mas eu entendo que todo mês pedir o dízimo e até ofertas, né, para a igreja, é para ajudar realmente a proclamar o Evangelho, é ajudar quanto às coisas que tem que consertar dentro da igreja. Às vezes uma lâmpada queima, às vezes ajuda para pagar um aluguel da igreja, né, que a gente frequenta, também é para consertar uma cadeira que quebrou, né, ou consertar qualquer coisa que precise se fazer, pintar a igreja, né, porque a casa do Senhor nosso Deus, onde nós vamos ali todos reunidos numa só fé, orar, né, buscar Ele, a casa do Senhor é preciso estar limpa, porque Deus, Ele gosta de lugares limpos, Ele gosta de lugares, pode estar simples, mas que seja limpo, você entende? Então, quando pagamos o dízimo a Deus, Ele nos promete, ou seja, ele tem a obrigação, ele se sente, não tem obrigação não, ele se sente na obrigação de cumprir com a sua palavra diante daquilo que ele falou. Você entende o que eu falo? É uma promessa dele. Não que ele tenha obrigação, é uma promessa dele, porque ele vê o nosso amor para com ele. Se ele vê o nosso amor para com ele, ele está vendo que nós o respeitamos, que nós o amamos, né? E que nós precisamos dele em todo o tempo. Então, ele vendo que a gente está dizimando, ele vai fazer com que as coisas boas venham acontecer na nossa vida e vai repreendendo todos os espíritos devoradores, você entende? Ele tira dos nossos caminhos todos os espíritos devoradores. Mas veja bem, ninguém, Deus deu livre arbítrio para todos. Ninguém é obrigado a dar o dízimo. Ninguém é obrigado a ofertar. É quando a pessoa sente no coração de todo amor, o amor que tem e a gratidão que tem por Deus nos ajudar em tudo, porque Ele nos ajuda em tudo, Ele dá tantas coisas para a gente. E eu acho assim que de uma forma muito grata quando nós dizimamos na casa do Pai. Nós estamos mostrando para Ele o quanto nós o amamos também e quanto nós amamos as pessoas que nos rodeiam. Porque quando nós consertamos a casa do Pai, alguma coisa que esteja escangalhado, né, ou até para construir uma nova igreja em outro lugar, nós dizimamos, que ajudamos ao próximo. Nós estamos ajudando ao próximo, levando, proclamando o Evangelho. Então, por isso que aqui na palavra de Malaquias, o povo levava, Malaquias levava o ânimo para com o povo. E ele levava a palavra de uma forma que ele mostrava o amor de Deus pelo povo e para que o povo não tivesse dúvida, você entende? Para que o povo não tivesse dúvida. Então, Malaquias, ele fala sobre, ele vinha falando sobre a indiferença que o povo tinha para com Deus. Foi preciso que Malaquias impulsionasse aquele povo a lembrar que Deus, ele demonstrava o amor dele por eles, por todo aquele povo, e que todos precisavam também mostrar esse amor. E às vezes, quando nós ouvimos a palavra, né,
do profeta, assim, a gente tem pessoas que ouvem a palavra do profeta, mas não dá muita importância. Mas os profetas, veja bem, os profetas, você vê lá pelos profetas antigos e observe os profetas atuais. A palavra dos profetas são representadas por Deus, você entende? E os profetas eles são representantes de Deus aqui na terra. Todas as pessoas que proclamam a palavra do Senhor, você entende? Essas pessoas estão sendo representantes de Deus, principalmente os profetas, porque os profetas, eles revelam coisas para a gente. Eles revelam coisas para nós e nós precisamos ficar atento às revelações dos profetas, porque a palavra do profeta, aquilo que o profeta fala, aquilo que sai da boca do profeta ou de uma profetisa, tudo isso é revelação de Deus para a gente despertar e buscar saber que Ele é Deus, para a gente providenciando, ter cuidados, porque Deus, Ele sempre nos avisa com antecedência a qualquer coisa, tá certo? Então fiquem atentos a isso, tá bom? Amanhã eu venho com vocês para dar continuidade quanto o anúncio, né, da vinda do Senhor aqui no livro de Malaquias, tá bom? Estamos quase terminando o Antigo Testamento e aí depois, quando eu terminar, a gente vai então dar início ao Novo Testamento, né, segundo o Evangelho de Mateus, né, e de Mateus, de Marcos, né, e tantos outros profetas que é dito aqui. Marcos, Lucas, não é mesmo? Então nós vamos até chegar em João e depois a gente vai entrar para outros assuntos. Mas é importante que a gente venha terminar o Antigo Testamento para dar início ao Novo Testamento. O Novo Testamento é de grande importância para a gente. Nós precisamos como é que eu vou falar? Nos aliançar com o Novo Testamento, tá certo? Então, gente, olha, até amanhã, se Deus quiser, que Deus os abençoe grandemente. Não esqueçam de orar, agradeça a Deus por esse dia tão abençoado, por essa noite, tá bom? Que Deus os abençoe grandemente. Pai, eu quero neste momento agradecer por essa live, pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, que o Senhor venha nos abrir nossos olhos e fazer com que tenhamos corações bons cada vez mais, Senhor. Que nós possamos ter entendimento na sua palavra. Muito obrigada, Senhor, por essa live. Muito obrigado por todos aqueles que estão aqui. Que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, livrá-los de todos os males. Porque, Senhor, sem o Senhor é muito ruim, mas nós sabemos que o Senhor é o nosso libertador. É o Senhor que vem trazer a nossa salvação e para isso precisamos estar atentos à sua palavra. Queremos ser pessoas obedientes, dignas de toda honra e de toda glória, porque nós queremos honrar o seu nome. Quando o Senhor nos honra, Senhor, certamente nós o honraremos também, porque nós o amamos e precisamos do Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo muito que tem feito nas nossas vidas. Agradecemos pelo dia de hoje, pela essa noite, por tudo que o Senhor tem feito. E se não for o seu amor por nós, nós não estaríamos aqui na sua presença. Nós sabemos que tu és digno de toda honra e de toda glória. Muito obrigada, Senhor. Que a sua soberania esteja sobre toda essa terra. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, nós já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Até amanhã, gente. Se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente. Bye. Até amanhã.